Salve, gente. Tudo bem? Boa tarde. Um dia de um time que jogou futebol e de um time que realmente entrou em campo para perder mesmo, para ser freguês mesmo, um time apático, um time que não teve vontade, um time que não correu, um time que não jogou. E o São Paulo jogou bola. O São Paulo mereceu o resultado. Parabéns ao São Paulo. Temos que dar mérito ao Hernan Crespo, que entrou com 3 zagueiros, que neutralizou os principais jogadores do Corinthians, que o Corinthians não tem jogador, que são jogadores que quando vê o São Paulo, eles berram, eles cagam, eles têm dor de barriga. Esse time do Corinthians é um time horrível. O Corinthians não tem time, essa que é a verdade. E o São Paulo ontem jogou para fazer 4, 5, 6, 7 até, se o São Paulo quisesse. Mesmo com os desfalques, mesmo com a lesão do Oscar, que não influenciou em nada. O Alisson entrou e melhorou o São Paulo, por incrível que pareça. E o Corinthians com Félix Torres, Kaká, Ramalho. O Corinthians não tem defesa. O Corinthians não tem atacante. O Corinthians não tem raça, não tem alma. É um time entregue. É um time entregue a problemas, é um time entregue a notícia no jornal de polícia, é um time entregue a tudo. Não tem coragem, não tem raça, não tem vontade. Nem se pagar em dia, esses caras não correm. Aliás, só quando paga, né? Porque não tá pagando ninguém, não tem dinheiro. É um time que é refém de notícias ruins. É um time que só tem ratazana, que rouba o clube. Todo dia uma notícia ruim. Todo dia a torcida invadindo. Então, assim, é um time que tem que ser ajudado. Mas para isso precisa se ajudar. E quando joga clássico, tem que jogar sério. Tem que jogar com raça, com vontade. Não entregar os 2 gols como esse Félix Torres, que não pode mais vestir a camisa do Corinthians. Parabéns, Rubão. Você que contratou esse cara. Aí a gente vai falar do Dorival. Hoje a gente não vai fazer imitação. A gente só vai falar o que houve ontem. Que foi uma vergonha, foi patético. 2 foi pouco, São Paulo tirou o pé. Então o seu Félix Torres jogando de lateral direito, entregou os 2 gols. Aí Félix Torres, vai pro México, volta lá pro seu time. Porque aqui tem que ter raça, irmão. Tem que ter raça para jogar. Você, o Kaká e o Ramalho, tinha que ser mandado embora. Já começar a fazer uma limpeza. Coloca o sub-12, sub-20, o sub-raio que o parta. Mas não coloca esses caras mais para jogar. É nítido que o Corinthians precisa de zagueiro e nós não temos. Para começar, zagueiro bom mesmo. Zagueiro que vai para cima. Igual o Arboleda ontem, que jogou com raça. Igual os zagueiros do São Paulo, que jogaram com raça, se entregaram. Agora, vai ter dinheiro? Não tem dinheiro. Então arruma alguém, Fabinho Soldado, uma empresa que banque o salário dos caras. Porque se vocês não dão conta de pagar o que o Corinthians arrecada, que é uma vergonha. Vocês atrasam salário, os caras não jogam bola. Mas contrata cara que tenha vontade, que tenha raça. Não essas meba. Não essas piadas que tá aí. Não esses bagre que tá aí. Que esse é o nome certo. O Corinthians virou Esporte Clube Corinthians Paulista Bagre. O Corinthians não teve tanto bagre. Já teve Zelão, já teve outros. Mas igual esse trio aí, Ramalho, Kaká e o Félix Torres... Não dá, né? O Matheus Bidu também não dá. Ah, mas jogou bem. Jogou bem é uma piada que jogou bem. Angeleri começou bem no Campeonato Paulista, depois não joga mais nada, Angeleri. Sacanagem isso. A gente não tem um termo para definir vocês. Vocês não têm raça. Vocês não têm vontade. Vocês, atrasando ou não, vocês têm que jogar. Vocês têm que honrar a camisa do Corinthians. Porra, você acha que o São Paulo tá tudo certo? Olha o jeito que o São Paulo jogou ontem. Olha o jeito que o Luciano jogou. O Luciano deitou. É todo jogo. O Corinthians vê o Luciano, o Corinthians borra. Borra na calça. Vocês são um bando de sacana. A começar essa diretoria aí. Começar os sócios, começar todo mundo aí. E aí, Dorival Júnior? Apesar do Memphis não jogar o que precisa jogar, você pegou e tirou o cara. É brincadeira. E outra coisa, manda o Memphis pro raio que o parta. Ô Memphis Depay, vai pro raio que te parta.
Porque você não joga nada em clássico. Ah, mas ele deu passe pro gol do Romero. Só, mas não chutou uma bola no gol. Não finaliza. Jogo grande treme. Não sabe o que é o Corinthians. Nunca vai ser ídolo aqui. E quando é criticado, acha ruim, faz musiquinha. Então é o seguinte, tem que se mudar muita coisa pro Corinthians. Voltar a ser o Corinthians. Se organizar lá dentro. Se precisar virar SAF, tem que virar SAF. Porque não dá para conviver com um time que joga, com jogadores que tem má administração, roubalheira, polícia, é tudo. Olha o Palmeiras do jeito que tá. Palmeiras é exemplo sim pro Corinthians. O Palmeiras não tem mundial, não tem. Mas não interessa. É um time que vende bem, é um time que investe bem na base, que tem pessoas sérias lá dentro. E o Corinthians tem essa piada aí. Fala o que do Dorival Júnior também? Ô Dorival, eu não sei não se não tá na hora de você já cair. Apesar que o problema não é só treinador, né? Ontem foi treinador, mas o problema são jogadores que estão aí. Não dá mais. Não dá mais. Tem que fazer uma limpa. Continuar fazendo limpa. Fabinho Soldado, tem que contratar jogadores que honrem a camisa do Corinthians. Ah, não tem dinheiro. Arruma uma empresa, arruma um investidor que banca isso. Vai atrás e paga o salário em dia dos caras, porque senão eles não jogam. E o São Paulo, que jogou ontem, mereceu o resultado. 2 foi pouco. 2 foi pouco. Para vocês que são freguês do São Paulo. Para nós que somos freguês do São Paulo, né? É freguês mesmo. Quando joga no Morumbi, caga nas calças. Então é o seguinte. É nítido que precisa mudar. É nítido. Ou muda, ou vai ser como o Palmeiras foi. Lembra do Palmeiras na Série B 2 vezes? Só aconteceu ainda por milagre. Porque tem time pior que nós. Mas é nítido que precisa melhorar. É nítido que vocês precisam ter vontade, ter raça. Raça. Então é o seguinte, Félix Torres, Kaká, Maicon, Charles, Léo Maná, André Ramalho, Memphis Depay, também não tem condição de jogar mais com a camisa do Corinthians. Manda esses caras embora. Faz um acordo com eles e dispensa eles. Brincadeira. Ô Félix Torres, você entregar a paçoca nos 2 gols do São Paulo, hein? Você tá de sacanagem, cara. Você não pode nunca mais vestir a camisa do Corinthians. O Kaká também não dá, o Ramalho não dá. É tudo bagre. A nossa zaga é bagre. Nós não temos jogadores que decidem. Enquanto do lado do São Paulo, os caras decidem, os caras jogam jogo sério. O Corinthians não joga jogo sério quando vê clássico. E é isso aí. E tem que ser zoado mesmo. Parabéns ao São Paulo. O time do São Paulo fez 2, mas era para fazer 5. Tirou o pé. O Corinthians é um time, é um arremedo de time. É um arremedo. Não joga clássico sério, não divide uma bola, não vai pra cima, não finaliza, não chuta. O que acontece? Vai ficar aí brigando para não cair mesmo? Essa vergonha que tá aí. Parabéns a vocês que contrataram esses jogadores aí. Jogadores medíocres, que não sabem o que é o Corinthians. Que não sabem o que é jogar um clássico. Olha aí, ó, o RB Bragantino contra o São Paulo, por exemplo. Estava perdendo e foi atrás. Vocês viram o jogo do Corinthians ontem? Algum momento o Corinthians parecia que ia para cima do São Paulo? Não. Parecia que ia levar mais. Parecia um time que realmente é um time de várzea. Nem na várzea você vê uns jogadores tão ruins quanto ontem. Rodrigo Garro, você não jogou nada. O time ontem foi péssimo. Foi a pior partida do Corinthians. Então é o seguinte... Vocês que dirigem o Corinthians, vocês têm que tomar vergonha na cara e parar de roubar o Corinthians. Parar de roubar. Pararem de roubar. Porque cada vez mais acontece isso. Mudar tudo aí dentro. Mudar o estatuto. Muda tudo. Para o Corinthians voltar a ganhar. Nós estamos de sacanagem. Nós estamos cansados de ver o time desse jeito. Nós estamos de saco cheio. Essa sacanagem que está acontecendo aí dentro. Estamos de saco cheio de ver o Corinthians desse jeito. Vocês têm que tomar vergonha na cara e organizar o clube e mudar. E vocês, organizada, vai pra cima deles. Cobra, não adianta só invadir, não. Vai pra cima do Andrés, vai pra cima do Duílio, vai pra cima desse povo e vai pra cima desses sócios que não tem vergonha na cara, que roubam o Corinthians também, que estão de rabo cheio, com o rabo cheio também. Por isso que não tira o André Sanches daí e Duílio também. Cambada de safado. De pilantra, é isso que vocês são. Bando de safado.
que roubaram o Corinthians até hoje, que vive nas costas do Corinthians. Porque, nós não ganha nada. Não ganha o cacete que não ganha, porra. Você sabe que ganha. E ganha muito. O Corinthians arrecada 1 bilhão por ano, por mês. Que o raio que o parta. Mas não dá pra ver mais o Corinthians do jeito que tá. Um time sem vontade. Um time com jogadores bagres. Um time que não tem dinheiro pra pagar nada. Até quando vamos ver isso? Até a hora que fechar as portas. Só não fechou as portas por causa da torcida. Tomem vergonha na cara. Jogadorzada do Corinthians e dirigentes do Corinthians. Vocês não sabem o que é o Corinthians. Memphis Depay, você não sabe o que é o Corinthians. Você sabe o que é os seus gastos. Você só vê o seu lado, cara. Tão errado de não pagar, mas estão. Mas você também está errado de não jogar bola. Todo clássico você não joga. E você ainda acha que você é grande. Grande o raio que te parta, irmão. Volta lá pra Holanda, volta pro caralho A4. Tá de sacanagem, porra. Você não jogar um clássico, todo jogo grande você treme. Todo jogo grande você treme. Você não jogou, não decidiu um jogo. Pisou na bola contra o Palmeiras. Pisou mesmo, vem pisando há muito tempo. Não vem jogando nada. E aí, os rivais deitam e rolam, né? Porque tem que zoar mesmo. Porque com um time como esse, é medonho ver essa defesa. Para começar, um grande time tem que ter uma defesa, uma grande defesa. Nós temos um grande goleiro, mas nós não temos defesa. É isso que é verdade. Então, assim, o que se salva no Corinthians hoje? Hugo Souza, o Garro quando quer jogar, e o Carrilho, que não está jogando nada. Jogou contra o Ceará, entrou no segundo tempo. Mas é muito pouco. O resto, tem que se reformular tudo. Tem que mandar embora todo mundo. É sacanagem isso. E o Dorival Júnior. Dorival, ou você começa a ter vontade de trabalhar e monta um time competitivo e larga a mão de ser medroso, covarde, como você foi ontem, vendo o time perder, você tirou o Memphis, que não joga nada em clássico, e você colocou mais um volante. Você não colocou o time para tentar vencer, você não deu o esporro nos caras. Você não tem vontade. E aí fica difícil de defender. O Corinthians precisa de jogador, precisa, é nítido. Mas ontem também a culpa foi toda sua. Você tem uma parcela de culpa gigante. Você tinha o Kaique no banco, por que você não colocou? Por que você não coloca o moleque para jogar? Sacanagem isso. Então é o seguinte, tem muita coisa errada aí dentro. Ou arruma, ou vai ser difícil o Corinthians sobreviver. Vai ser difícil todo ano o Corinthians lutando para não cair. E essa vergonha aí, passando raiva na gente. Para começar, manda esse zagueiro ruim embora. Esses caras não jogam nada. Essa zaga de bagre aí, que tá aí. Escala o Ranieri de zagueiro, pô. E o João Pedro Choca. Mas manda esses caras embora. Porra. Sacanagem isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal e tamo junto. E parabéns ao São Paulo, que ganhou o jogo. Luciano decidiu. Luciano foi o craque do jogo. Toda vez contra o Corinthians ele decide. Ele joga a bola, ele honra a camisa do São Paulo, né? Tá certo. Errado é quem vendeu ele, né? No passado, né? Quando ele tava no Corinthians, né? Parabéns a quem vendeu. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos.